Olá, meu amigo e amiga. Se você é uma dessas pessoas que anda conversando sobre o processo político aqui no Brasil, agora 39 dias das nossas eleições, e quando você está conversando com alguém, você escuta que esse alguém diz que irá votar em Flávio Bolsonaro, com certeza você franze a testa e fica meio estupefato, porque até então a pessoa com quem você estava conversando parecia ser uma pessoa de bom senso, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está dentro da racionalidade. E se você perguntar para essa pessoa por que ela quer votar em Flávio Bolsonaro, ela não vai saber apontar absolutamente nada. Não tem uma proposta, não tem um histórico, não tem uma trajetória. O que se tem são coisas muito ruins. É uma pessoa ligada ao crime, uma pessoa que quer beneficiar o mercado financeiro, que quer entregar o nosso país e tirar direitos sociais. Tá pouco isso? O eleitor possível de Flávio Bolsonaro, às vezes ele se comporta com uma certa imprudência, né? Sem perceber muito o que ele está fazendo. É como aquele cara que está no engarrafamento, está impaciente, e de repente ele pega o acostamento e vai embora. Mal sabe a criatura que lá na frente tem uma cratera gigantesca que ele vai se esborrachar ali, e ainda vai ser multado no final da história. Uma eleição eventual de um criminoso como Flávio Bolsonaro, criminoso porque é assim que o Ministério Público do Rio de Janeiro tratou a criatura. Flávio Bolsonaro representa para esse eleitor redução de salários ou congelamento de salários, porque foi isso que o pai dele fez. Achatamento dos vencimentos dos servidores públicos aqui no nosso país. Achatamento do que acontece com os professores, do que acontece com o pessoal da saúde, enfim, porque foi isso que aconteceu. Na área de segurança, o Bolsonaro não deu um centavo de aumento para as polícias federal, Polícia Rodoviária Federal, era só teto de gastos, responsabilidade fiscal, como se não houvessem pessoas de carne e osso no nosso país. A preocupação dessas pessoas fosse apenas o superávit fiscal. Então, os meios de comunicação agora estão tendo o mesmo comportamento que tiveram quando o Bolsonaro disputou as eleições lá atrás. Porque se ganhar o Lula, eles sabem que teremos uma estabilidade, que o Lula suportou, negociou. Os quadros dentro do Banco Central não fez grandes solavancos da economia, mas uma vitória de Flávio Bolsonaro representaria a raposa dentro do galinheiro, uma verdadeira organização criminosa legalizada, que são essas pessoas do mercado financeiro. Que aí sim, eles fariam o que Milei fez na Argentina. E muita gente acha que isso pode ser uma especulação um tanto ou quanto cáustica, mas não é não. A primeira coisa que o Milei fez na Argentina, quando ele ganhou as eleições, sabendo que ele iria fazer arroxo, ia massacrar o povo, foi amplificar o cordão de segurança, endurecer leis contra manifestações e botou a polícia para mandar borracha em qualquer pessoa que estivesse protestando contra as medidas anti-povo dele lá. É o mesmo roteiro que ele segue em outras partes do mundo, né? Eu vou trazer aqui para vocês cenas muito interessantes, muito esclarecedoras, e o nosso papo de hoje pode parecer um papo até diferente, né? E porque num período em que a gente deveria estar discutindo o nosso país, o que a gente fica discutindo o tempo todo nas redes sociais, graças à cobertura dos veículos de comunicação e da potência da extrema-direita com as big techs, Lulinha para lá, Roberta para lá, amiga do Lulinha para cá, o tempo todo, 15 dias discutindo isso, apontando isso, escondendo as falcatruas de Flávio Bolsonaro, e isso faz com que a vontade do eleitor fique viciada. E aí as big techs agem sorrateiramente para viciar ainda mais a vontade desse eleitor. Portanto, meu amigo, minha amiga, olha, a coisa vai ser um embate muito grande, porque teremos coisas influenciando aqui na decisão do eleitor. Agora, coitado desse que está pensando em votar em Flávio Bolsonaro, né? Mal sabe ele. Bom, mas a gente vai esclarecer essas pessoas ao máximo, né? E vamos tentar vencê-los logo no primeiro turno. É por isso que eu estou aqui e é por isso que eu sou candidato a deputado federal, antes que eu me esqueça, né? Porque eu coloco agora o número aqui, atendendo a pedido, né, a orientação e sugestão de vocês, número 4000 ou 4000 para deputado federal no Rio de Janeiro. E aqui é o QR Code para você que quer apoiar a nossa jornada, porque nós não contamos com orçamento secreto, emenda parlamentar, com fundo partidário, fundo eleitoral, enfim. Quem está bancando a nossa jornada são vocês aqui, e isso está dando matéria no jornal. Vou compartilhar hoje com vocês algo que saiu hoje, muito legal, sobre a nossa jornada, tá bom? Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Não está inscrito ainda? Se inscreva, compartilhe e vamos seguir em frente, tá bom? Tem muita gente boa aí para a gente escolher, tá, gente? Bom, o presidente Lula começou o dia hoje com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior. Depois das 10 horas, e depois ele não teve compromisso a partir disso, foi conversar com o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa de Comunicação, Laércio Portela. Isso indica que o presidente Lula deve estar se preparando para o debate, para a sabatina no Jornal Nacional.
E aí é um capítulo à parte, né? Porque, ao contrário do que acontece com a extrema-direita, o Lula não vai querer produzir cortes, não vai querer produzir falas para serem pinçadas, para serem colocadas na rede social. E Flávio Bolsonaro só fará isso. Ele, até já fizemos aqui o mentirômetro, né? Quantas mentiras Flávio Bolsonaro contará. Então, é esse o propósito da preparação do presidente Lula. Lá no México, gente, eu estou acho que ficando resfriado, tá? Me desculpem aqui, tá? Mas nada grave, não. Lá no México, eu tenho sempre mostrado para vocês que eles têm enfrentado a extrema-direita, eles venceram, o progressismo venceu, eles têm uma noção do que representa o embate nas redes sociais e eles já estão se preparando para as eleições que vão acontecer no México daqui a 5 anos. Como é que se combate esses tecnofascistas? Esse aqui é o canal Sin Embargo, que eu conheci lá no México. Esse aqui são os meus amigos jornalistas do canal El Periodista, do programa El Periodista nesse canal. E eles já estão, vejam só como é que eles já estão fazendo a leitura do que está acontecendo na América Latina. Eu vou tentar traduzir aqui se eu achar que é necessário algumas coisas aqui. Vamos lá. Fala, Álvaro. Derecha tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías y particularmente con la inteligencia artificial. Então já estão manifestando, olha, nós sabemos que as novas tecnologias e a inteligência artificial estão mexendo aí com as nossas vidas. Con mecanismos de manipulación de tendencias en redes sociales y entonces estamos en un momento histórico en el que los jefes no solamente son Estados Unidos. Então, falar, nós estamos num momento que não são os Estados Unidos enquanto país, mas os chefes das Big Techs. Sino que son los tecnofascistas. Eles classificam como tecnofascistas. Olha que expressão. Dueños de las redes sociales y de los instrumentos de comunicación digital. Yo creo que cualquier país a estas alturas tiene el derecho de proteger su propia democracia. Todo país tem o direito, né? Eu diria até o dever de proteger sua democracia. Las redes están asumiendo el papel del gran elector y eso es muy E as redes estão assumindo o papel de grande eleitor, né? peligroso. Y cualquier democracia que se sienta vulnerada debería voltear a ver a su interior y decir, tenemos que Então, qualquer sociedade que esteja sendo ameaçada, vulnerabilizada, tem que discutir essa coisa, né? blindarnos frente a lo que E a gente tem que se blindar disso. está pasando afuera. ¿Por qué Zuckerberg? ¿Por qué Bezos? ¿O por qué Elon Musk Por que essas criaturas, né, estaría decidiendo a quién queremos de presidente? estão decidindo que a gente quer de presidente? ¿Qué seres completamente ajenos a nuestra cultura tendrían que estar influyendo aquí en México? El peligro que implican los tecnofascistas, estos súper ricos del planeta, É o perigo que esses super ricos, esses tecnofascistas estão provocando, né? están interviniendo en asuntos tan cotidianos como si un gobernador toma posesión o no, quién gana en unas Quer dizer, se um governante, né, toma posse ou não, a gente já viu isso, né, várias vezes. elecciones, ya no digamos de solo la presidencia de la República, sino de gobiernos estatales, de gobiernos municipales. Vale la pena discutir el poder inaudito y supranacional de todas estas cosas. Então temos que discutir esse poder, né, meio invisível, né, não nomeado, y súper poderoso esas corporaciones. Y eso nos lleva a una discusión que debe ser ahora mismo, antes de que seamos una Argentina con un payaso puesto como presidente, antes de que Antes que sejamos uma Argentina com palhaço como Milei, seamos Colombia con otro payaso inútil además puesto como presidente, antes de que seamos Chile con un nazi metido en la presidencia, antes de que lleguemos a ese momento, los mexicanos tenemos la obligación, ya no solamente el gobierno, sino la sociedad, de provocar una oleada de rechazo a eso que está pasando. Então, olha só, eles vão ter eleição daqui a 5 anos, mas está na hora da gente chegar e estudar esse assunto com mais profundidade, como é que eles estão agindo. En el resto de América Latina. Eso es lo que está en la profundidad de todos estos mecanismos de manipulación que tienen que ver con mequetrefes del estilo de Javier Negre, de Fernando Cerimedo y Ele fala de outros mafiosos, né, como esse Cerimedo está preso e o sócio dele, o Negre, lá no México. muchos que son iguales a ellos en México, utilizando muchas de las herramientas de la inteligencia artificial. Aguas con la inteligencia artificial que se nos mete hasta la cocina. De esto hablamos en Los Periodistas, pero queremos hablar más. Então, gente, muito interessante, né? Eu acho que deu para todo mundo captar, né? E nós aqui, de um certo modo, estamos desguarnecidos, porque essa história ficou
sem enfrentamento diário, né? Ou sem enfrentamento preciso, e não foi por falta de provocação, por isso que a gente tem cobrado tanto da área do governo, da área de comunicação, dos partidos também, né, de um modo em geral, o trato tratar melhor dessa questão. E no próximo governo, nós, no parlamento, nós vamos atuar de uma forma decisiva sobre essa questão comunicacional, sobre essa questão dos tecnofascistas atuando na nossa realidade. E a gente vê o tecnofascistinha, o filhote, o senhor Flávio Bolsonaro, com essa história aqui. Vocês vão parar no tempo? Não sou eu que tenho que prestar contas, é o Lula. Gente, no debate vai ter na Rede Globo, já coloquei aqui, né? O Flávio Bolsonaro só vai falar mentira para recortes. E o Lula, certamente, como tem escrúpulos, não fará isso. Ele responderá ali as perguntas, enfim, eventualmente isso vai virar corte também, corte do bem, vamos dizer assim. Flávio Dino autoriza a Polícia Federal a acessar provas sobre produtor em São Paulo. A coluna aqui do Cafezinho, do Miguel do Rosário. O que acontece é o seguinte, gente, o Flávio Dino está dando uma atropelada no André Mendonça. O que vai acontecer é que o Flávio Dino ajudando a Polícia Federal com essa decisão de Flávio Dino, vai aparecer coisas que vão deixar o André Mendonça constrangido. E aí não vai dar para ocultar a história, né? Na Argentina, como eu disse para vocês, ó, é isso aqui que o Milei está fazendo com os aposentados lá. Né? A pancadaria, ó. Gente, isso aqui é aposentado tomando porrada, tá? Como ocorre todas as quartas. Gente, pancadaria, como eu disse para vocês. Então, o Flávio Dino aí com essa história vai pressionar o André Mendonça. Economista, olha só que coisa errada, gente. Economista da campanha de Flávio Bolsonaro propõe PEC fiscal e corte de 10 ministérios. De acordo com Daniela Marques, o plano prevê revisão de arcabouço fiscal e medidas para reduzir a dívida pública. Olha só, parem de chamar a senhora Daniela Marques de economista, porque ela não é economista. Chamá-la de economista é um estelionato. Ela é administradora de empresas. A economia é uma área muito mais complexa, uma área que exige conhecimentos específicos. Mas, no caso dela, não precisa de conhecimento nenhum, porque ela simplesmente é a testa de ferro da Orcrim financista aqui no nosso país, o pessoal da Faria Lima. Então, olha, muita atenção no título, né? Flávio coloca Dani Marques como nomes do eventual ministério. Sim, é representante do rentismo, daqueles que querem tirar o dinheiro do aposentado, do trabalhador, querem congelar salários de professores, destruir a educação, destruir a saúde. É isso aí que o Milei está fazendo na Argentina. E aí, gente, pastor pede bênção para Flávio Bolsonaro em culto e ora por um Brasil livre das garras de Satanás. Gente, isso é um negócio nojento, né? É outra coisa também que lá no parlamento eu vou ter que levantar essa discussão aqui. E tem uma hora aqui nesse troço aqui que ele fala em Satanás e o câmera pega uma beiradinha aqui, o Arthur Lira, né? O Arthur Lira e Flávio Bolsonaro. Os dois querendo expulsar Satanás? Não dá, né? Vamos ver aqui. Esta igreja ora, Senhor, para que o Brasil seja liberto das garras de Satanás e que a tua glória possa se manifestar. Quando ele fala libertos da garra de Satanás, ó, quem tá aqui no cantinho? O Arthur Lira, né? Arthur Lira e o Flávio Bolsonaro. É um negócio muito nojento, né? A gente não vai dar folga para isso, não. Gente, uma coisa muito legal que está acontecendo nessas andanças, eu tenho encontrado muitos candidatos a deputado federal que têm vindo falar comigo com afeto. Assim, ninguém se acha concorrente, está todo mundo se tratando muito legal. Várias pessoas estão disputando eleições para deputado estadual também, muito legal. Estou fazendo muitos amigos no meio dessa jornada. E esse aqui é o nosso bonequinho do posto que está circulando no centro do Rio de Janeiro, tá? Ele é meio ninja. Os nossos bonecos aí, eles estão sempre em algum lugar diferente aqui no Rio de Janeiro e nós já estamos com mais bonecos espalhados aí. E aí tem gente que tira foto, tá virando uma coisa muito legal. E esse aqui do criminoso maior da nação, colocaram uma expressão aqui, porque não foi eu que fiz isso, né? Preso até a volta de Jesus. Tá aí. Então, tá muito legal. Sempre atendendo a sugestão de vocês, o nosso número aqui. Você pode compartilhar, tá, gente? Você que é fora do Rio de Janeiro, eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu gostaria muito de estar com você e tal. Olha, tente fazer contato com alguém do Rio de Janeiro e ajude. Mande aí o nosso recado, mande o nosso número, tá? Tá aqui, ó, tá circulando aí com os bonequinhos. Tá muito legal, tá? E eu encontrei com o Vinícius Betiol, gente, que é professor. Então foi uma aliança pragmática. Professor no Rio de Janeiro e candidato pelo PT.
ele é apoiado pelo Thiago dos Reis, meu amigo Thiago dos Reis, que a gente está numa dobradinha aí na internet. O que tem de gente lá do Thiago que está me apoiando aqui no Rio, e eu também, o que tem de gente aqui no nosso portal que está apoiando o Thiago em São Paulo, tá uma coisa muito legal. E o Vinícius Bettiol é amigo do Thiago, é professor, e eu tenho certeza absoluta que ele na Assembleia Legislativa ele vai fazer uma diferença, porque hoje, infelizmente, de 70 deputados, nós só temos 16 que são deputados progressistas, né? E hoje saiu uma matéria no G1 sobre vaquinha eleitoral, né? Então, Vinícius, ó, boa sorte para você, tá? Agora, sobre vaquinha eleitoral, saiu uma matéria hoje no Globo, muito interessante, G1, vaquinhas eleitorais já superam 8 milhões, 10 candidatos concentram metade das doações. Gente, eu não tenho essa grana toda aqui com vocês, né? Mas nós estamos aqui, ó, nessa jornada aqui, a nossa candidatura está aqui entre os 10, sendo que em número de pessoas que estão doando, nós somos a 4ª do Brasil e a 2ª para deputado federal. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Está aqui nosso QR Code. Desculpe mais uma vez aqui meu resfriadinho, que parece estar chegando, mas não vai me derrubar, não. A gente vai seguir firme, tá bom? Eu tenho certeza que vocês estão desejando aí que eu fique super legal, eu vou ficar e vamos seguir em frente, tá bom? Tá aqui, apoie e vamos seguir em frente. Tchau!